pessoal, sejam bem-vindos ao IMEC. Hoje, só para poder orientar aqui, quem que já frequentou os workshops aqui da IMEC? Ok, então tem um pessoal novo, né? Hoje o assunto nosso vai ser Mix e Master. Por que Mix Master no Pro Tools especificamente, né? Primeiro porque nós temos o Daniel, né, Heiser, que vai ser o palestrante de hoje, ele é nosso professor aqui, para o curso de Home Studio. E a ferramenta, né, principal desse curso é o Pro Tools. E o Daniel, ele também é escritor do livro Como Fazer Música com o Pro Tools, né, que são 2 livros, na verdade, né? Esse é o segundo. Esse aqui é o segundo livro, tá? Então é uma autoridade aí no extrator de Pro Tools no Brasil. E nós também teremos uma apresentação, lógico que aqui não é, essa sala aqui é uma sala para palestras, né? Não é um estúdio, a gente montou numa situação que vocês tivessem uma sensação sonora um pouco mais parecida com a posição que ele vai estar. Por isso que a mesa está montada de frente para vocês, então em alguns momentos, né, ele vai ter que estar de costa, né? Mas foi o melhor layout que a gente achou para poder tratar desse tema aqui. Beleza? Espero que vocês gostem. Sejam bem-vindos. Obrigado, André. É um prazer aqui estar falando para vocês. E eu queria saber um pouco aqui do perfil de vocês. Quem aqui produz música? Produtor musical. DJ? Quem que é DJ aqui? Legal. Quem aqui trabalha com gravação, faz gravações assim de áudio, usa microfone? Pouca gente? Bom, a gravação ela é um estágio antes da mixagem, obviamente, mas não necessariamente a gente usa o estágio de gravação. Tem muitos profissionais, por exemplo, que eles só são focados em mixagem, né? E quem produz música, obviamente, em algum momento vai ter que mixar isso, mesmo que faça tudo dentro do computador, in the box, que a gente chama, né? Faz tudo ali dentro, usando samples, beats, essas coisas todas. Então, vou me apresentar um pouco. Eu sou o Daniel Heiser, como o André falou, eu sou professor aqui na IMEC, eu trabalhei 10 anos na Quanta, não sei se vocês conhecem, uma distribuidora de equipamentos aqui bem famosa em Campinas e no Brasil. Depois eu saí da Quanta, fui trabalhar lá na Loudness, que é uma locadora de som, também bem famosa no Brasil, fez show do Rush, por exemplo. Trabalhei também lá 1 ano. E agora eu tenho um estúdio próprio, que eu trabalho mixagens, faço masterizações. O trabalho que eu estou fazendo agora é o da Galinha Pintadinha, não sei se vocês conhecem. Estou mixando e masterizando a Galinha Pintadinha em outras línguas. E faço alguns outros trabalhos, tal. Também tenho uma produtora de vinhetas, dou cursos, tenho um blog, depois eu vou passar o endereço para vocês. Eu escrevo nessa revista aqui, que se chama Áudio, Música e Tecnologia. Escrevo nela especificamente sobre Pro Tools. Às vezes eu falo também umas outras coisas lá no meio, mas tudo relacionado ao Pro Tools. Também eu tenho esse livro, que é a 2ª edição do Como Fazer Música no Pro Tools, que ele é um livro cheio de assunto, né? Inclusive eu vou sortear um aqui para vocês hoje, da lista dos presentes. Alguém aí vai levar o meu livro autografado, tá? Não esquece depois de pedir para eu autografar o livro. Da última vez foram embora e não levaram um autógrafo, tá? Que é grátis, mas depois ele agrega valor no livro, tá bom? Beleza. Então é isso, pessoal. Eu vou falar um pouco do curso que a gente dá aqui, que é a base da minha palestra hoje, é o curso que a gente dá, só que, obviamente, é um curso de 64 horas. Eu não vou conseguir falar muito assunto aqui, apesar de que vai ser uma lavada aqui hoje, né? Eu vou falar um monte de coisas, mas a gente tem uma janela aí de 1h30 só, né? Então não dá para a gente explorar muito a fundo. Mixagem e masterização é uma parte importante, ela tem muito assunto para ver. E a gente vê isso bem mais profundamente no curso, tá? E que o conteúdo desse curso, além de Mix e Master, ele também aborda a parte de áudio básico, áudio analógico, áudio digital, interface de áudio, pré-amplificador.
E o Pro Tools. E uma coisa importante é o seguinte, o Pro Tools que a gente usa no curso é um Pro Tools gratuito. Então, se você não tem o Pro Tools, não precisa ficar com medo de fazer o curso, porque a gente usa a versão First, que é uma versão gratuita, você pode fazer o download, funciona perfeitamente para todas as aulas que a gente tem. Todas as aulas foram formatadas para a gente poder usar o First, todos os plugins, todos os canais, então é tranquilo. Quem não tem, não tem o porquê de não fazer o curso por causa desse Pro Tools. E o Pro Tools é aquela coisa, né? É o software mais usado no mundo para fazer a mixagem e masterização. Então, produção musical como um todo, né? Então, saber o Pro Tools é estar em sintonia com o mercado, principalmente. Se você quiser mandar seu disco para alguém, ou se você receber arquivos de alguém, essas coisas todas. Muito bem. Então, é basicamente isso. Vamos então começar aqui o workshop, que tem bastante assunto para a gente ver, tá? Então, vamos fechar esse cara aqui. Eu vou ficar aqui meio de lado, mas eu pus uma camerinha aqui para vocês ficarem me vendo, falou? Vamos lá. Então, eu vou começar abrindo o Pro Tools. Quem aqui já mexeu no Pro Tools alguma vez? 1, 2, 3 só, gente. Ninguém nunca viu o Pro Tools em ação, nada? Não conhece? Programas de gravação e de mixagem, alguém já mexeu aqui? O que vocês gostam de usar aí? Fala aí. Fruit Loops, que mais? Live, Ableton Live. Mais algum? Reaper. Isso, todos esses são similares, né? O Live, por exemplo, ele é parecido com o Pro Tools, o Reaper é parecido com o Pro Tools e assim por diante. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pular o passo de gravação, porque obviamente não vamos fazer a gravação aqui. E eu vou trabalhar como se eu tivesse recebido o áudio de alguém que quer que eu mixe. Então eu vou criar aqui uma sessão em 24 bits, 44.1 kHz. Tá, isso tem uma razão, e eu vou chamar aqui de mix. Vou criar aqui no desktop. Ok? Agora, a razão disso é o seguinte, como vou fazer uma redução depois para 16 bits, eu vou falar bastante coisa técnica, tá? Se vocês, por acaso, tiver alguma dúvida, vão anotando aí, guarda na memória, depois no final a gente tira todas as dúvidas, tá? E se eu estiver falando técnico demais, aí vocês dão, Daniel, pô, tá demais, aí dá uma, tá? Então, 16 bits é porque a gente vai fazer uma redução para CD depois, e o CD ele é em 16 bits, então ele vai garantir que o que está na música é exatamente o que vai estar no CD, não vou perder qualidade na hora que eu fizer a redução, tá? E o 24 bits ele tem a ver com a margem dinâmica, ou seja, ele vai me dar mais espaço para trabalhar. Então vamos lá, Shift Command I, e eu vou chamar aqui umas músicas. Já estou na pasta que eu quero, que é essa aqui, Not Alone, meu cliente me mandou. Então eu vou pegar aqui todos os arquivos de áudio e eu vou adicionar aqui, clico aqui, Done. E aí ele vai me perguntar, New Track ou Clip List? New Track, que é pistas novas. Então, essa é a música que nós vamos trabalhar. Já importei tudo aqui para dentro. Todos os softwares fazem isso mais ou menos do mesmo jeito, tá? Então, o Pro Tools ele é simplesmente uma ferramenta. Que a gente tem aqui a janela de edição. Aqui é onde estão os áudios, né? As pistas, né? Com os áudios. E aqui a minha mesinha de mixagem, certo? Tem essas duas telas básicas no Pro Tools. Muito bem, agora eu preciso identificar o que é cada coisa e começar a organizar a sessão, tá? Então vamos ver aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer no começo é um negócio que a gente chama de primeira levantada. A primeira levantada, obviamente, não é essa daqui, né? A primeira levantada é a gente dar uma mixadinha na sessão só para a gente entender o que é a música. Então, para fazer uma primeira levantada, a gente faz o seguinte. Aqui no Pro Tools, eu vou ativar o grupo e com ele eu vou ativar um bug também, que você vai ver o que acontece, que quando eu mexo aqui, ó, fica cor de rosa, olha que legal. Aí você abaixa aqui assim e abre de novo. Olha que interessante. Esse é um bug do Pro Tools, né?
Beleza, mas eu venho aqui em Color Palette. Então, é que essa versão que eu estou usando é a última que saiu. Então, ela tem algumas coisinhas. E o Pro Tools, de vez em quando, vai saindo umas correções aí que a gente instala para resolver esses probleminhas. Então, vamos dar uma escutada aqui. Então, eu abaixei os volumes. Vou dar um play aqui. Vamos ver. A voz tá baixa, né? Vou desligar o grupo aqui. Ei, ei. Bom, então é uma balada tal que a gente vai trabalhar. A gente já percebeu que tem bateria, tem baixo, tem um órgão, tem piano, tem uma guitarra, tem uns vocais, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser organizar essa turma toda aqui. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos ver quem que é esse cara aqui, ó. Vamos pegar um espaço um pouco mais para lá. Vou pôr aqui assim, ó. Aqui assim. Vamos mandar ele lupar aqui, ó. Olha lá, esse é o baixo. Então, eu vou clicar aqui, vou pôr aqui Bass. Então, esse cara eu já vou pintar de uma outra cor. Eu quero azul. Legal. Esse aqui é um backing vocal. Esse também é. Também backing vocal. Backing vocal. Também. Esse já é outra coisa. Então esse daqui é tudo backing vocal, ó. Vamos pegar essa turma aqui, ó. Vamos clicar aqui. Pintar de uma outra cor. Beleza. Vamos ver esse aqui o que que é. Então eu estou usando o botão de solo para individualizar cada canal para eu poder saber o que que é cada cara. Vamos ver esse aqui agora. Esse aqui tá com cara de ser a guitarra. Ó, é a guitarra que o cara gravou em estéreo, mas ele gravou com 2 microfones diferentes. Por isso que a gente tem 2 canais aqui. Então, já vou selecionar esse cara e esse cara aqui. E aí eu vou pintar com essa cor aqui. Beleza. Piano. Mesma coisa. Selecionar esse cara. Aqui, pintar de vermelhinho. Então aqui eu vou marcar, ó, piano. Ligar o caps lock aqui. Piano L. Piano R, de left e right, tá? Aqui eu vou marcar guitarra. Guitarra L. Guitarra R. Beleza. Vou trazer esse cara pra cá. Agora esse aqui. Às vezes o nome do arquivo ajuda também. Vamos ver aqui como é que chama esse cara aqui. Aqui, ó, FL Tom. Então provavelmente esse é o floor tom, que é o surdo, né? Então vou pôr aqui, ó, surdo. Esse cara aqui. Esse cara é... Vamos ver.
Bumbo. Então esse aqui deve ser o bumbo de dentro, né? Bumbo, porque ele tem aqui escrito I, né? Então deve ser o bumbo in. Bumbo in, que é o microfone que fica dentro do bumbo, né? Vamos ver esse aqui, deve ser o de fora. Ó, é a maceta, ó. Então esse aqui é o batedor, né? Bumbo out. Legal. Vamos ver esse aqui, ó. Não tem nada aí. Vamos limpar esse pedaço aqui. Tem nada ali? Tá aqui, ó. Vocal, certo? Então, LD, o termo que se usa em inglês para LD seria lead vocal, né? A voz principal, né? Então, vamos ver, lead vocal, ó. LV. Então, esses três aqui devem ser vocal, ó. Então, eu vou pintar eles aqui de laranja. Só que aqui, ó, tem um outro negócio aqui que eu tô achando que faz parte da bateria. Ó. Então, a bateria tá meio bagunçada aqui. Então, o primeiro passo que a gente precisa é arrumar essas coisas todas. Mono DR, isso aqui deve ser um microfone de ambiência. Então vamos escrever aqui, bateria. Esse cara aqui, ó. OH overhead, que é um microfone que fica por cima da bateria. Todas essas coisas, como é que eu sei só de olhar isso daqui? Porque isso daqui a gente vê também no curso, a gente vê microfonação de bateria, então a gente fica acostumado a esse universo de como que é feita a produção musical, como é que as pessoas gravam bateria, como é que grava guitarra, como é que grava bumbo, por exemplo. Como é que eu sei que tem 2 canais de bumbo, um dentro e um fora? Porque é uma prática tradicional de gravação, né? Então fica fácil da gente ir identificando isso, mesmo sem ter conversado com o técnico que fez, né? Vamos ver esse aqui, esse OD aqui, o que que é? É um órgão, tá vendo? Tá meio baixo aqui, ó. Ó, mesmo caso esse aqui, ó. Esse daqui é o órgão L. E eu tô escrevendo em inglês aqui só porque a música é gringa. Então, se eu tiver que mandar para lá, por exemplo, aí fica mais fácil. Então, salvar. Já salvei, então é bom ir salvando de vez em quando. O Pro Tools ele vai salvando a cada 5 minutos que eu configurei ele para fazer isso. Então, se der algum jazz, assim, eu posso voltar e arrumar, né? Numa sessão anterior. Aí que bug legal esse aqui. Vamos fazer assim para ver se ele melhora. Voltou. Então aqui o órgão esse cara aqui e esse, né? LR. Esse aqui eu vou pintar de verde. Agora falta ver o que são esses 3 caras aqui. Vamos ver o que que é isso. T1, SN, ó, é a sigla de snare. Então eu já sei que esse aqui é a caixa. Snare. Beleza. Vamos confirmar. Caixa. Muito bem. T1, não sei o que que é. Vamos ver. Tom 1 e tom 2, ó. Tá escrito aqui no arquivo aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá escrito. Então aqui vou chamar esse cara de tom 1. Já dou um tab para pular para o outro. Tom 2. Beleza. Então aqui tá meio bagunçada essa bateria, né? Só faltou saber o que que é esse cara aqui. Vamos ver o que que é. Hi-hat. Então esse aqui, HH, é o chimbal, tá? Esse aqui eu vou escrever em português, só para de sacanagem. Chimbal. Muito bem, então agora a bateria ela está picada em vários pedaços, então eu vou arrumar do jeito que eu gosto. Então
Então, vou pegar aqui o bumbo, vou pôr aqui. O bumbo in, bumbo out. Então, bumbo in, bumbo out. Aí, a caixa. Aqui. Aí, o chimbal. Quero mudar o nome. Chimbal aqui. Aí, o tom 1. Tom 2. Pessoal, eu estou pilotando com a mão esquerda aqui porque meu braço está esquisito. O braço direito está com uma pré-tendinite, então eu tenho que maneirar aqui. Aí o mono e o overhead por fim. Legal. Então essa é a minha bateria. Vou pintar ela de um azulzinho assim. Aí aqui as vozes principais e o órgão. Então a sessão ficou organizada agora. Salva, Ctrl S, salvei. Muito bem. Então essa foi a primeira organização que eu fiz da música, que é o ponto de partida para a gente poder mixar e saber onde que estão as coisas. Então a organização é primordial, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os grupos. Os grupos é o seguinte, eu vou fazer os grupos de edição e de mixagem, porque se eu precisar mexer os volumes da bateria toda, por exemplo, fica fácil de abaixar todos ao mesmo tempo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui primeiro os backing vocals, Shift, aqui, vou vir aqui em grupo, New Group, então backing, beleza. Então ele está ativo o grupo, então se eu mexer ó, tá vendo? Mexe todo mundo, tá vendo? Aí, aqui, outro grupo. Posso fazer assim, né? Eu chamo de guitarra esse. Aí, esse aqui é o piano. Posso usar um atalho, ó, assim, ó. Piano. Aí, batera. Essa voz que eu tô achando estranha, porque são 3, né? Ctrl G. Vocal. Esse aqui. Organ. Vou passar esse cara pra cá. Deixar a voz lá no fim. Beleza? Então, já conseguimos fazer isso. A gente já acertou os tracks. Já fizemos os grupos, né? Por exemplo, esse grupo aqui, ó, ele anda proporcional, né? Se eu desligar ele, agora eu consigo fazer assim. Então, agora que eu fiz essa organização, eu vou fazer a segunda levantada. Agora eu vou tentar mixar mais ou menos a música sem fazer nada, sem pôr plugin, nada, só para eu entender o que é mais bateria, baixo, vocal e tal. E aí, nessa fase, eu também vou acertar os panoramas, que vocês estão vendo que os panoramas, eles estão todos retos. Então, o panorama, ele é muito importante. Então, como que a gente vai trabalhar o panorama? A gente vai imaginar a banda, nesse caso é uma banda, né? Se fosse uma música eletrônica, por exemplo, a gente separava por synths, né? Ou por efeitos. E tem algumas técnicas tradicionais que os instrumentos graves, eles ficam mais posicionados no meio, né? Assim como a voz principal. E o resto a gente espalha por um horizonte imaginário. Então, a banda geralmente está tocando, o vocalista está no meio. Então, quando você vê um vídeo com fone de ouvido, se você ouvir o vocalista na direita e ver ele no meio, seu cérebro vai falar, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo nessa música, né? Então, geralmente, a gente põe a turma onde elas estão. Então, se o guitarrista está do lado esquerdo do palco, você põe o panorama para o lado esquerdo. Se for um vídeo, claro. Se for uma música imaginária, você imagina que o guitarrista está para a esquerda. Então, a gente vai fazer isso agora. Então, vou começar aqui pela cozinha, que a gente chama, que é a baixo e bateria. Então, vou começar pela bateria, tá? Então, aqui, bumbo 1, certo? Eu vou solando assim. Bumbo 2, essa é a maceta, então no meio. Então aqui a caixa. O baterista, quando ele está tocando assim, né, de frente pra gente, a caixa está um pouquinho mais para a esquerda aqui, né?
Então eu vou pôr um pouquinho para a esquerda a caixa, né? O chimbal ele fica perto da caixa um pouquinho mais para lá, né? Isso aqui está muito alto, vou abaixar um pouquinho, ó. Agora o tom, eu preciso achar um lugar onde tem esse tom na música para a gente poder mixar ele. Vamos ver. Vamos ver se tem aqui. Tem aqui. Vamos ver onde mais. Aqui é um bom lugar pra gente mixar tom, ó. Então vamos lá. Então o tom 1, ele fica mais pra cá. Vou pôr ele aqui. Tom 2 aqui. E o tom 3 mais pra cá. Então abrir como se fosse fazendo a virada assim, né? Aí o arquivo mono eu vou deixar mono mesmo, no centro, porque ele é só um arquivo de ambiência. E esse daqui é o overhead, que ele também é de ambiência. Vou dar uma mixada nessa bateria aqui. Beleza. Então agora eu vou mixar junto com esse baixo aqui agora. Eu abaixo todo mundo para me dar headroom. Headroom é um espaço que a gente precisa para poder aumentar as coisas. Então, se eu deixar tudo no zero, eu não tenho como levantar nada. Então, é sempre bom abaixar a mixagem para te dar espaço para você levantar as coisas que precisam, porque às vezes tem coisa que precisa levantar muito o volume. Depois você sobe todo mundo proporcionalmente, que é o que eu vou fazer depois, tá? Legal, então essa parte aqui já rolou. Ctrl S, salvar, cômodo mais para eu sair daqui dessa tela e vir aqui. E agora eu vou pegar aqui um pedaço maior aqui. Oi? Essa parte do panorama aí é uma regra jogar tudo? Não, na mixagem nada é uma regra. Tem os costumes, fazer assim. Mas nada importa que você pegue o panorama e faça ele para um lado diferente. Beatles, por exemplo, era totalmente diferente os panoramas. Ou até a automação de panorama, a coisa vem para cá, depois vai para lá, vem para cá, vem para lá. Cara, criatividade não tem fim. Mas tem algumas coisas tradicionais que o que eu estou mostrando aqui hoje é um consenso generalizado para esse tipo de música que eu estou mixando, que é uma balada pop tradicional. Né? Se fosse um hardcore, ia ser talvez diferente, né? Mas isso que eu estou mostrando para vocês são uns conceitos de como encarar a mixagem e a masterização para depois vocês extraírem disso aquilo que vocês acham que é melhor, tá? Muito bem, então eu vou aqui continuar mixando esse pedacinho. Vamos trazer essa guitarra aqui agora. Então, agora a guitarra eu vou pôr ela pro canto, ó. Eu quero que ela fique mais pra cá, assim, ó. Então, vou pôr ela aqui assim, ó. Como ela é uma guitarra em estéreo, eu vou deixar ela um pouco mais voltada pra lá. Pra esquerda, na verdade, né? Beleza. Agora, esse cara aqui, o piano. Agora a gente vai começar a entender uma coisa. O panorama, ele também ajuda a sua mixagem a ficar melhor. Então, se você tiver todo mundo acontecendo no mesmo lugar do panorama, a sua mixagem vai ficar muito cheia de coisa naquela região. Então, é sempre bom deixar umas coisas bem para o canto, outras coisas no meio, outras coisas mais ou menos no meio, entre o meio e o canto, e assim por diante. Pois não. Essa parte aí de jogar bastante para um lado, não tem que tomar cuidado na parte do instrumento depois ficar em mono ou estéreo, porque aí não dá diferença?
Cara, depende da sua criatividade, eu diria. Ou do estilo, depende. Não tem problema nenhum você ter um instrumento saindo 100% na caixa esquerda. Não tem problema nenhum. Se você quiser diminuir um pouco essa sensação brutal, vamos dizer assim, porque nos Beatles isso acontece direto, você pode pôr um reverb que te deixa vazar um pouquinho de som na outra caixa, dá um pouquinho mais de ambiência e ele não fica tão perdido assim na direita. Isso vale para mixagem de disco que a gente está acostumado em coisa. No PA isso é um pouco mais delicado, porque se você fizer um panorama muito acentuado no PA, o nego que está lá do outro lado não vai conseguir ver o cara que está no panorama do outro lado. Então o cara fica na frente da caixa, o nego que está tocando lá e não escuta. Né? Se ficar mono, o som não vai ficar no centro? O mono fica totalmente no centro. Aí vai perder esse panorama que você trabalhou a track inteira. Aí a gente vai ter problemas de fase, vai ter que avaliar também se a mixagem funciona em mono, são várias questões. Mas, de modo geral, no estéreo, quando a gente tem uma mixagem em estéreo e a gente tem uma reverberação ajudando a dar uma dissipada nessa rigidez do panorama, a gente consegue ter uma mixagem bem agradável do ponto de vista musical, né? Mesmo que esteja todo mundo para o canto, né? Então aqui, ó, lembrando o conceito lá que eu falei de espaço, de espaço bem reservado para determinada turma. Então esse piano aqui agora ele foi para o canto de lá, ó. E eu vou ligar aqui o grupo dele. Beleza. Esse aqui é o órgão, também agora eu vou trabalhar ele. E eu vou abrir o panorama dele estéreo, assim, ó. Vamos pegar um pedaço que ele tenha, né? De preferência. Vou deixar ele numa caminha um pouco mais baixa lá para trás, tá? Muito bem, então a gente já mixou essa turma, vou deixar a voz por último e agora eu vou entrar com esses backing vocals aqui. Aí, vamos ver onde é que eles estão. Aqui na mix, estão aqui, ó. Vamos pegar essa turma aqui. Agora eu vou abaixar toda essa turma, um pouquinho, para trabalhar no backing vocal de novo. Tá, agora eu vou pôr essa turma aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Vamos ouvir como é que ele é, ó. Presta atenção no backing vocal. Pera aí, vamos fazer assim, ó. Aí. Wherever I go, wherever I lay, by now you should know I won't lose my way. Your love always saves me. Beleza, então eu vou pegar esse cara, vou pôr bem pra cá, esse bem pra cá, totalmente na direita. Esse aqui uns 60 pra lá, esse aqui também, 60 pra lá. E esse eu vou abrir pra cá uns 30 mais ou menos, 32. Então eu estou pondo toda a turma de lado, assim, deixando um buraco no meio para entrar o meu vocalista principal. Bom, já criou um movimento melhor na música, né? É claro que a distância aqui da caixa também importa. O ideal é que ela fique entre 1,20 m e 1,50 m e você sentado num triângulo da mesma distância. Então, se a caixa está 1,50, é bom você ficar 1,50 da caixa bem no meio,
e a caixa virada para você. Então, isso num triângulo equilátero. É o melhor lugar para a gente mixar, porque é onde a gente ouve melhor as variações de panorama. Então, claro, o pessoal que está lá no canto tem uma sensação diferente do que o pessoal que está aqui na frente, né? Que está mais privilegiado aqui no ponto de vista técnico, né? Da audição para entender esse panorama. Não pode ficar nem muito longe e nem muito perto a caixa, então tem sempre que tomar cuidado. E a caixa ela tem que estar alinhada uma com a outra em relação ao ponto de alinhamento, que geralmente é aqui, entre o tweeter e o falante. Você pega aqui, mede essa distância da parede, por exemplo, e daquela lá tem que ser igual para você não ter problemas de fase. Ou seja, se uma caixa está um pouco mais para frente, o som daquela caixa vai chegar antes no seu ouvido do que o som dessa caixa aqui. Então, as ondas vão chegar em tempos diferentes. E isso vai mudar a sua percepção de panorama, de timbre, que vai acontecer vários fenômenos aí que a gente vê no curso lá também. A gente anda pela sala e descobre erros de fase e tal. É interessante também. Muito bem, então já mixamos esses caras aqui. Vamos lá para as vozes principais, que eu estou achando que tem mais backing vocal aqui, porque tem uma mais cheia aqui, ó, e essas duas aqui, ó, tá vendo? Essa é a principal, ó. Então esse daqui é tipo um backing vocalzinho, né? Então eu vou levantar esses caras aqui, ó. Mas como eles estão com o mesmo nome, provavelmente eles foram usados com o mesmo microfone ou alguma coisa desse tipo. Então eu vou abrir o panorama deles total e eu vou deixar eles mais para trás um pouco. Ele dá uma acentuada na voz principal, né? Então vamos ver agora todo mundo como é que tá. Mais um pouquinho. Beleza, Ctrl S, salvar. Então, isso é a segunda levantada. Primeira levantada, só para entender a música. A gente fez os grupos, arrumou toda a sessão organizada para a gente entender o que está acontecendo. Fizemos a segunda levantada com os ajustes de panorama e os de volume. Isso já é, né, um bom adianto, né? A música já ficou com cara de música, né? Então, agora que a gente terminou essa parte de fazer os acertos de volume, a gente vai começar a limpar a música agora. Então, é óbvio que esses volumes eles vão mudar, porque a hora que a gente põe equalização, compressão, todos os volumes mudam. Então, a gente precisa de espaço para trabalhar, e esse espaço é o headroom, por isso que a gente abaixa, tá? Então, agora, é uma prática comum a gente começar... eu vou tirar aqui os sends, que eu não vou usar agora, e eu vou começar a equalizar essa bateria. Então, eu quero ouvir só a bateria... E começar a fazer a limpeza dela. Vamos achar um lugar que tem uma viradinha aqui. Pronto, esse pedacinho aqui tá legal, ó. Então, vamos pegar esse pedacinho aqui, ó. Beleza. Então, primeira coisa,
A primeira approach, a primeira coisa que a gente faz numa mixagem, em termos de equalização, é a equalização de limpeza. Então, a gente precisa limpar a música o máximo possível de frequências para não ficar todo mundo tocando ao mesmo tempo. Principalmente quando a gente tem equipamentos acústicos, né? Sintetizador é mais tranquilo, porque aí você delimita lá determinadas frequências já no próprio timbre do sintetizador. Mas os sons acústicos, eles são mais complicados. Então, como a gente já vai fazer uma limpeza, eu também vou aproveitar essa limpeza para fazer algumas coisas criativas. Então, por exemplo, vamos começar com esses bumbos aqui, ó. Então, esse bumbo aqui, eu sei que ele é o bumbo de fora. Deixa eu só desligar a bateria aqui, ó. Esse é o bumbo de fora e esse é o bumbo de dentro. Né? Então, esse é o bumbo de dentro. O bumbo de dentro, ele é o bumbo que tem mais corpo. Então, eu vou usar um plugin, vou usar o EQ1, que é um equalizador simples, né? E eu vou cortar todas as frequências altas desse bumbo, que eu quero só o corpo dele, ó. Ok? Então, eu cortei todas as frequências agudas desse corpo, desse bumbo, deixei só o corpo. E no bumbo de lá, que é a maceta, então aqui eu estou cortando mais ou menos em 300, vai. Depois a gente vai rever. Então, ó, plugin, EQ, mesmo plugin, ó, EQ1. E esse eu vou fazer o contrário, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Vamos cortar aqui. Então, vai ter uma parte do bumbo que não vai ter som. Eu vou cortar a região média para médio grave, um pouco mais para cima e as médias, para deixar espaço para outros instrumentos. Então é bom também a gente sintonizar o bumbo com o baixo, e às vezes o bumbo ele tem um corpo tão grande que ele influencia outras frequências, né? Então aqui eu estou cortando em 800, vai. Vamos cortar aqui 800 Hz, tá? Que é a frequência que eu escolhi para fazer o corte, tá? Então vamos ouvir como ficou. Mais maceta eu preciso aqui. Beleza. Então eu já cortei essa frequência. Agora, na caixa. A caixa, ela é um instrumento agudo, então ela não vai ter nenhuma frequência grave, certo? Então eu vou cortar os graves fora. Mas eu não posso tirar o corpo da caixa. Por aqui. Eu poderia cortar ela para cima também, tá? Mas eu tô sendo um pouco mais rápido aqui, tá? Isso daqui é uma base, mas ele é bem mais complexo do que isso, tá? Agora o chimbal. Aí, vocês vão começar a perceber um negócio estranho. Eu vou solar o chimbal aqui, ó. E aí eu vou fazer um corte gigante, ó. Aí você vai falar, Daniel, mas esse chimbal solado tá muito esquisito, né? Eu falo, tá, porque a gente tá ouvindo ele solado, mas a hora que a gente soltar toda a bateria, ele vai fazer mais sentido, né? Então deixa ele bem agudinho aí. Legal. Aí o tom 1 aqui, vamos ouvir o tom 1. Ó, tem uma frequência sobrando nesses tons. Vamos dar uma olhada. Vamos escutar. Tá baixo, gente? Tá um pouco baixo, né?
Abaixa o meu aqui, ó, a voz. Alô, alô, alô. Vamos dar um grauzinho geral aqui, ó. Tá fazendo uma nota, um tum, que tá atrapalhando, que pode ser um defeito do instrumento. Isso acontece com o violão, às vezes tem uma frequência que sobra, né? Então vamos ver onde é que tá. Provavelmente deve estar nesse grave aqui, ó, porque é uma frequência grave, ó. Ó, tá aqui, ó, nesse aqui, ó. Olha como está sobrando esse tom. Então nós vamos corrigir essa frequência que está errada. Então como é que a gente corrige essa frequência? Vamos plugin aqui. Agora eu vou usar um outro equalizador, porque eu preciso de um equalizador paramétrico. O paramétrico ele tem três características. Ele tem a frequência de turnover, que é a frequência que a gente escolhe, que é onde vai atuar, a profundidade do corte e a abertura do corte. Então vou mostrar para vocês como é que faz isso. Então, vamos ouvir esse tom aqui, ó. Olha lá, sobrando total. Então eu vou ativar essa frequência laranja aqui, ó. Vou dar um ganho nela, ó. Então esse é o ganho. Essa é a frequência de turnover, que é a frequência onde ele atua. E esse é o tamanho do corte. Então, para a gente identificar a frequência, a gente faz o seguinte, a gente dá um ganho bem alto, vou tirar ela dessa região, vou dar um ganho aqui, ó, e aí a gente vai andando até achar a frequência, ó. Ó, é aqui, tá vendo? Aí a gente inverte, ó. Foi muito, tá? Então vou fechar um pouco mais, ó. Ó, já melhorou bastante, não está mais sobrando aquele tom gigante, né? Só que, como a gente tem overhead, ele também deve estar catando isso. Então vamos ouvir o overhead aqui, que deve ser esse daqui e esse aqui, ó. Vamos ver se ele desaparece aqui. Também sobra ali. Então eu vou copiar esse plugin para lá. A mesma curva, tá? Vamos ver. Tá bem mais controlado. Vamos aumentar um pouquinho esse aqui. Aqui assim. Beleza. Isso serve para todos os instrumentos, tá? Esse tipo de frequência. Quando você quer achar uma frequência que está incomodando, você faz um Q pequenininho, estica, vai andando, que se chama sweep. Você vai fazendo sweep de frequência. Achou a frequência, inverte, tá? Muito bem. Então, vamos agora definir um lugar para essa guita aqui, ó, em termos de frequência. Deixar ela aqui, ó, 1.5. Beleza, ficou melhor. Então, vou tirar esse cara aqui. Puxar esse cara pra cá. Ctrl S.
Ih, o que eu fiz aqui? Eu apaguei o pedaço lá. Opa. Beleza. A mesma coisa eu vou fazer para esse teclado aqui. Eu vou também definir uma região de frequências para ele. Então esse daqui ele ficou mais aqui, né? A guitarra eu deixei as partes agudas e deixei ela um pouco mais... cortei um pouco do corpo dela. Isso é uma coisa criativa, você que decide. Eu acho que nessa música a guitarra mais agudinha fica melhor, porque eu dou mais espaço para o piano ser mais grave. Então, além da gente fazer a brincadeira do panorama de dar espaço para a turma, a gente também tem que fazer isso no âmbito de frequências. Então, a gente escolhe algumas regiões de frequências para determinados instrumentos ficarem mais presentes, né? Então, agora aqui nesse pianinho aqui, ó, vou desligar esse cara aqui. Vou pôr um EQ aqui. Esse eu vou cortar um pouco do brilho dele. Eu vou deixar um piano um pouco mais abafado. Vou aumentar aqui o caimento. $3.000. Here's the sound of your laughter, and if you believe that I don't think about you, you know. Ainda tem uma turma sobrando lá. Vamos agora. Bom, isso tudo a gente faz por instrumento, em todas as coisas, e a gente vai acertando todo mundo, tá? Eu não vou fazer uma coisa muito elaborada, porque senão não vai dar tempo, tá? Já são 8 horas. Então, aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui a questão do gate, que é importante para a bateria. Então, vamos aqui no tom, por exemplo. Aqui, vamos dar um mais aqui. Vamos pegar aqui, esse pedaço aqui. Espera um pouco, vou pegar um outro pedaço mais calmo. Esse pedaço aqui, ó. Beleza, então o tom é o seguinte, o gate, ele vai ajudar a gente controlar um pouco o ruído que vem dos outros instrumentos. Então vou pôr aqui plugin, dynamics, aí eu vou escolher aqui o expander gate. Então vamos ouvir aqui, ó. Então esse é o som do microfone do tom, do tom. Olha, eu ainda estou ouvindo uma outra frequência sobrando, mas que eu deveria cortar, tá? Mas aí o gate como é que faz? Ele corta os sons fracos e deixa só o tom passar, ó. Só que o release está muito curto, então eu preciso deixar soar um pouco mais. Então vou aumentar o release aqui. E a razão eu vou pôr bem alta para isso daqui cortar total, ó. Aumentar o release um pouco. Então o tom só vem naquele pedacinho, não fica sobrando aquele monte de frequências, tá? Beleza. Isso daqui eu faria em todos também, para poder ter uma música mais limpa, né? Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente já começou, já fez a limpeza da música, agora a gente vai começar a fazer a timbragem da música. Então eu vou começar a usar uns EQs para criar outros timbres, e vou usar também os compressores para dar corpo e essas coisas todas, né? Então, vou voltar aqui no bumbo. Então, no bumbo, eu vou fazer uma compressão paralela. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse canal do bumbo, que é esse cara aqui, ó. E eu quero dar mais corpo nesse bumbo. Então, eu vou pegar esse cara aqui, vou duplicar ele. Duplicate.
Então eu dupliquei o canal do bumbo. Aí aqui eu vou colocar um compressor. Vamos escolher aqui esse cara aqui. Então eu vou pôr um compressor nesse canal do bumbo, tá? Deixa eu tirar esses grupos aqui. E aí eu vou fazer um compressor amassar pra caramba esse bumbo. Eu vou dar um corpão aqui, ó. Esse aqui é o meu ganho de redução, tá? Ou redução de ganho, tá? Que aparece aqui, que é o quanto o compressor está atuando, tá? Isso vai levantar um pouco o corpo do meu bumbo. E aí a gente faz o seguinte, a gente mixa isso o quanto a gente quer. Então agora eu desliguei, né? Eu vou por aqui, ó. Então um bumbo tem uma compressão baixa ou nenhuma. E o outro tem uma compressão bem forte. Então aí eu vou trazendo a compressão quanto eu quero. Então já deu um pouco mais de corpo, né? O bumbo já ganhou um pouco mais de corpo aqui. Então essa coisa da compressão paralela ela é legal para você fazer nesses instrumentos que precisam dar um pouco mais de corpo, né? Então agora a gente também pode fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui no baixo um pouco, vamos trazer aqui um pouco mais de corpo no baixo, vamos ver. Vou pôr um compressor aqui para dar uma controlada um pouco nele. Vou usar esse outro plugin que é um compressor, tá? O compressor ele reduz a margem dinâmica, então as coisas que são altas ficam mais baixas e as coisas que são baixas ficam mais altas. Quando você reduz essa margem dinâmica, você tem a sensação que aumentou o volume. Então quando você der o ganho exatamente igual como o original, a sensação de que o volume é maior, tá? E isso também favorece o corpo. Aqui eu vou usar uma compressão baixa, então vou usar aqui até um 3, assim, mais ou menos. Dei sorte que tá bom, entendeu? Eu podia controlar aqui, dar um pouco mais de ganho aqui, ó. Tá muito curto esse loop, fica clipando, vamos dar uma aumentadinha aqui um pouco. Olha sem o compressor. Agora com. Bem mais presente, né? Muito bem. Então, agora a gente vai voltar lá. Como ele ficou mais alto, eu tenho que abaixar ele um pouquinho aqui. Opa. Legal. Agora vamos lá na voz principal. É essa mesmo? É, né? Vamos ver, voz principal. Então, a voz principal é o seguinte. Como esse estúdio é um estúdio profissional, a voz já está muito boa. A voz desse cara é boa, então foi bem gravada, eu não tenho muito o que fazer, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um plugin de equalização, 7, e aí tem uma frequência que ela é uma frequência mágica, vamos dizer assim, que é a frequência da inteligibilidade, que é a frequência que a gente entende melhor a dicção, o texto, essas coisas. E essa frequência, ela oscila de acordo com o timbre da voz e tudo, mas geralmente ela fica entre 3.000 e 4.000 Hz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa frequência verde aqui, ó, vou determinar que aqui é 4.000, só para testar. Eu vou dar um ganhozinho aqui, ó, para ver o que acontece. Muito, né? Vou abaixar um pouco.
Só isso que eu vou fazer na voz. Vou pôr 4K para dar uma... Essa frequência ela fica em 3 a 5 mil? Varia. De 3 a 5 mil, mais ou menos, a frequência. Geralmente 4, 3 e pouco. Então, essa é bom dar uma experimentada nessa região, tá? Eu não vou experimentar muito aqui para a gente não se atrasar demais, tá? Então, agora que eu timbrei a voz, vamos dizer assim, eu poderia também aparar as arestas, deixar a voz não ocupando todo o espectro de frequências e tal. Eu vou colocar um compressor na sequência. E aí, a gente pode fazer, dar um pouco mais de controle na voz, né? Vou querer usar esse aqui, ó. O BF76, que é uma emulação de um compressor famoso. You what you need, so please hold on tight. You're on my mind, for you I will provide. But now you should know I won't lose my way. Your love always saves me. Your love always saves Uma compressão leve também. Você vê que a agulha está parada em 0, significa que não está comprimindo nada, né? you what you need, so please hold on tight. You're on my mind, for you I will provide. Aí, uma compressão leve. Now you should know I won't lose my way. Your love always saves me. Your love always Ali foi demais, tá? Vou abaixar um pouquinho. Não pode ficar artificial nesse caso. go. You what you need, Tá, aí eu vou dar um pouco mais de voz aqui. you what you need, so please. For you, wherever I go, wherever I lay, you what you need, so please hold on tight. You're on the mind, for you, wherever I go. Tá bom. Agora eu vou pegar essa voz e vou pôr um delay nessa voz. Eu gosto de usar delay em voz, assim como eu uso reverb. Então eu vou pegar aqui um Dynamic Delay, e aí eu vou pôr aqui, eu quero uma repetição quase nada, só uma batidinha leve e um mix baixinho aqui. E aí tem uma coisa importante, o delay ele é um efeito que tem a ver com o tempo, que é uma repetição, naquele que vai té. Então eu preciso saber o tempo dessa música. Então eu vou usar uma ferramenta que chama Tap. You what you need, so Vou clicar aqui e apertar. you're on the mind, for you, wherever I lay. Pronto, essa música é mais ou menos 67 bits, tá? Então eu vou usar aqui sincronizado ao tempo, e eu quero colocar um delay em tercinas aqui, ó. Vamos ver como fica esse aqui, ó. Esse aqui. You what you need, so please hold on tight. You're on the mind, for you, wherever I Bem de leve, só pra gente ter uma ambiência bem pequena, tá? Você vê que eu tô usando quase nada aqui, ó. 0 de feedback, só pra dar uma coisadinha, uma repetição. E 7, ó. You what you need, so please hold on tight. You're on Vou tirar. for you, wherever Vou pôr. I should know. Então dá um negocinho aí na voz que é interessante. Salvar, Ctrl S. Legal. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui que o pessoal que gosta bastante de música eletrônica. O pessoal às vezes pergunta, faz uma pergunta comum quando se trata de canal que você está tratando. Só para fazer uma observação aqui no meio, está bem no processo, que o empilhamento que você está fazendo faz diferença se você tem a ordem. Ah, faz também, faz diferença. Você pode equalizar antes de comprimir, ou você também pode comprimir antes de equalizar. Faz diferença. Às vezes, a questão ela é tão subjetiva que não dá nem para a gente notar, tá? Geralmente, eu gosto de equalizar antes para deixar a música no timbre certo, para depois comprimir. Para você poder trabalhar aquela dinâmica lá. Às vezes, depois na parte de master, vocês vão ver que eu vou comprimir só uma região de frequências.
Então, eu vou usar essa metodologia de colocar o equalizador antes e depois o compressor. Se eu quisesse, por exemplo, dar um corpo, eu poderia dar um corpo com o compressor, que vocês já viram, como eu fiz no bumbo, e eu ponho um equalizador depois só para cortar as frequências altas. Então, nesse caso, eu usaria um compressor antes do equalizador, por exemplo, né? De qualquer forma, é bom sempre vocês experimentarem para ver o que vocês acham interessante. Agora, eu vou fazer um negócio diferente aqui, que eu também sou da turma da música eletrônica, e eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um canal mono de instrumento, create, aqui é um canal de instrumento, e nesse cara aqui eu vou insertar um plugin de um teclado aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, o Vacuum. Beleza. Coincidência, eu bati na nota certa? É o Lá, né? É a mesma nota da música, né? Coincidência. Aí, é o seguinte, esse cara, eu vou colocar um som default nele, e eu vou usar esse cara para dar um corpo mais na minha música, no meu bumbo. O pessoal do rap, o pessoal do hip hop, o pessoal do house, techno, gostam muito desse recurso. Que eu vou usar o sidechain do gate, parece meio complicado, mas eu vou explicar, para abrir o som do sintetizador conforme dá uma bombada. Então ele vai, aí ele abre o sintetizador e corta. Então vamos ver como é que faz isso. Primeiro eu preciso achar um som, né? O som melhor, na minha opinião, para essa música, seria uma onda triangular. Então eu vou pegar esse cara aqui, que é o oscilador do Vacuum, eu vou transformar ele numa onda triangular. Aqui, esse oscilador 2 está aberto, então eu vou fechar ele e vou deixar só um. Então essa é a onda que eu vou usar. Tá? Vou usar só esse exemplo. Quem conhece aí a bateria Roland TR-808, já ouviram falar? Então a TR-808 ela tem aquele bumbão, tem uma modificação que faz aquele bum, né? Então é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer, tá? Então eu vou usar essa nota. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou vir aqui e aí, então tá aí a nota, né? Tá, então tá aqui. Aí agora nós vamos fazer o seguinte, nesse canal aqui do Vacuum, eu vou insertar um plugin que se chama Gate. Esse cara. Que é o mesmo plugin que a gente usou para cortar as notas do tom, né? Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse canal do bumbo aqui, ó. Esse bumbo aqui, que é o kick. E agora eu vou precisar do send. Então eu vou vir aqui o send. Esse aqui. E eu vou fazer uma mandada auxiliar para o bus 5. Ou seja, eu vou mandar esse som, além dele ir para o som, além dele ir para o LR, que eu ainda nem criei, mas ele já está saindo no LR, ele vai também ser mandado para um lugar que se chama bus 5, que é um subgrupo que eu nem criei na sessão. Então nem precisa criar, mas ele está indo para o barramento lá, que é uma mandada auxiliar. Agora aqui no plugin do Vacuum, onde está o gate, eu vou mandar ele ouvir o keychain, ou seja, ele vai ouvir esse bus 5. Então vou vir aqui, vou mandar ele ler o bus 5 aqui, ó. Beleza. Vamos tocar. Vou mandar cortar aqui tudo, ó. Pera aí, vou cortar pro outro lado, né? Aí.
Então, aqui ele está mostrando aonde está a nota, né? Eu vou mandar cortar para cima. Vamos ver se vai dar certo, né? Tem esse também. Pera aí, vamos ver uma coisa aqui. Buzz 5, foi lá. Sidechain, esqueci de ligar aqui. Agora tem que controlar o threshold. Pronto, agora eu vou dar um pouco mais de release. Vou pegar uma parte mais cheia de música, peraí. Tá, essa parte aqui. Vamos ouvir. Então vou dar um solo aqui. Olha lá. Agora o synth ele tá entrando junto. E a hora que o bumbo some, ele some, tá vendo? Ó, que tá abrindo e fechando o gate, ó. Qual é o nome dessa técnica? Isso se chama sidechain. Sidechain. Então, é a mesma coisa que o cara da rádio usa. Então, o cara na rádio, ele tem um gate desse ligado no microfone dele. Então, toda vez que tá tocando a música e ele não tá falando nada, o gate deixa a música tocar. A hora que ele fala alguma coisa, o gate automaticamente diminui a voz da música. Então ele não precisa ficar mexendo no fader. E eu estou usando essa mesma técnica para o instrumento poder abrir, porque eu desenhei aquela onda compridona, né? Para ele poder abrir quando dá a bombada. Então aí eu consigo criar um som eletrônico junto com esse bumbo, dar um efeito de bateria eletrônica. E eu poderia deixar um release mais rápido ainda, mais longo ainda, então ficaria assim, ó, por exemplo. Ó. Ou então eu posso diminuir ele, só para dar um corpo. Ó. Eu pus uma onda triangular aí, eu poderia melhorar um pouco essa onda, usar outros instrumentos, mas eu queria que vocês entendessem esse conceito, tá? Então isso é uma técnica de mixagem, que é uma técnica de mixagem criativa, né? Que a gente usaria para fazer esse corpo adicional na música. Bom, então isso era mais ou menos o que eu queria passar para vocês da parte de mixagem. Essa parte da correção, a parte dos grupos e tal. E uma última coisa aqui para a gente finalizar essa parte da mix, porque ainda tem a master, que eu quero falar, mas a master é rapidinha, tá? Que é o seguinte, eu vou criar um canal adicional aqui, de mandada auxiliar em estéreo, aux input, criei aqui. E aí, do mesmo modo que fiz uma mandada auxiliar aqui, eu vou fazer para todo mundo aqui. Então, eu vou mandar essa turma para o bus 78. Então, todos esses instrumentos estão indo para o bus 78, mas eu não quero que o próprio bus vá para ele. E aí, eu vou chamar essa entrada de bus 78, que é essa turma aqui. Então, isso se chama mandada auxiliar. Vamos ver aqui, ó. Eu estou aqui no slot C, né? Então, eu vou aqui em View, Expanded Sends, slot C. Então, agora eu tenho um fader de mandada auxiliar. Essa mandada auxiliar eu mando sinal do canal, ou seja, o sinal do canal está indo para o master e está indo também para algum outro lugar que eu queira. Esse outro lugar que eu queira se chama bus 78, tá? E ele está chegando aqui, nesse canal que se chama bus 78. Eu mandei ele chamar bus 78. Nesse canal eu vou pôr um reverb. Vamos lá, multi-channel plugin, reverb. Vamos no bom e velho de mesmo. Vamos pegar aqui um plate, que é bem legal.
E aí a dica é, quando você faz mandado auxiliar, o wet é sempre no 100%, porque o som limpo já está passando para o master. Se ele tivesse insertado num canal, eu poderia brincar com isso daqui um pouco mais perto do dry, né, que é o sinal seco, para não ficar aquele efeito. Mas, se você quiser uma coisa esotérica, assim, dentro de uma caverna, você deixa no wet mesmo, que fica legal também. Então, agora eu vou mandar para o reverb essa turma aqui. E aí, uma coisa interessante é o seguinte, você desliga o botão de solo. Eu aqui, no caso, o meu comando é a tecla Command, e aí eu clico e o botão de solo apaga, porque se eu der um solo no canal, eu continuo ouvindo o efeito, porque se eu solar o canal e não fizer isso, ele corta o efeito. Então, vamos agora começar a mandar uma turma para lá. Vamos pegar os backings. Vamos pegar um lugar que tenha backing aqui, esse pedacinho aqui, ó. I'ma lean on you, you lean on me so good when we're together. Wherever I lay, right now you should know I won't lose my way. Your love always saves me. Your love always saves me. Wherever I go, wherever I lay, right now you should know I won't lose my way. Your love always saves me. Your love always saves me. Então tá vendo agora, eles estão com efeito, tá vendo? Eu vou tirar esse cara. Esse é o seco, né? Então isso você pode fazer para o que você quiser, tá? Você tem isso por canal, e eu posso pôr quantos buzz eu quiser ter aqui, que eu tenho 10 mandados auxiliares que eu posso fazer para reverb, delay, flanger, o que a gente quiser, tá? Fiz aqui um rápido só para vocês verem, tá? Então essa questão da mandada auxiliar é bem importante. Esses caras aqui também. E vamos ouvir esse cara aqui cantando mais um pouco aqui. Aqui já é o fim, né? About you, you know it's hard to be so far without you. And when you hold my hand, baixar um pouco aí. it doesn't matter how far I may be. You know I'm home. I was there like the stars. Always lives in your heart. Muito bem, vamos deixar por aqui, senão vai estender demais. Então eu já fiz uma mixagem mais ou menos legal, tal. Agora eu vou criar um canal master. Master fader. Criar esse cara aqui. Onde ele vai parar? Aqui, ó, master. Window. Cadê aqui? Color palette. Esse master vai ser vermelho, cor tradicional dele. Então agora todo mundo está vindo aqui para o master. Vou pôr lá no final. E o master, vocês veem que ele não tem mandado auxiliar e ele só tem saída, ele não tem entrada. Tá todo mundo indo para o 1 e 2, então o master vai lá. Então eu vou usar o master para ver se minha sessão está clipando ou não. Então a gente já olhou aqui, ó, que a sessão ela tá aqui mais ou menos no meio. Então eu tenho bastante headroom ainda para trabalhar. Então agora eu vou pegar esse cara aqui, vou abaixar o volume porque agora vai ficar alto. E agora eu vou andar com todo mundo. Aí vocês perceberam que todo mundo foi mais ou menos junto, né? Então eu subi até quase o fim do amarelo. No digital é o seguinte, no dBFS, que é o dB Full Scale, a medição que a gente tem, o máximo é o 0, todos os números são negativos. Se você fizer uma mixagem e clipar, não tem mais jeito, ferrou.
Resumindo, ou seja, a onda ela vai chegar lá e aí ela achata durante o tempo que ela passa e depois ela volta. Então aquele pedaço que achatou da ponta da onda se chama clipar, clipagem, né? Saturação, não tem mais volta. Não, estou sendo assim exagerado, mas dá para você corrigir pintando com um lápis, transiente por transiente, que é um trabalho de preso. Ou então você pode usar um plugin para gerar de novo essas coisas, tal, né? Então é melhor não fazer. Então você sempre deixa na região dos amarelos, porque não pode ser muito baixo, porque como a gente está no ambiente digital, isso tem também a ver com a sua profundidade de amostra, que é o bit depth. O bit depth que a gente está trabalhando é 24 bits. Se eu tiver a música aqui só encostando embaixo, eu vou estar usando 8 bits, 9, 12. Então você vai estar com uma qualidade ruim. Então o digital ele é muito mais complicado do que o analógico, porque no analógico, quando satura, a onda ela não fica achatada, ela dá uma arredondadinha. Então ela fica agradável e o pessoal até grava quente para dar essa saturada e o som chegar mais legal. No digital isso não acontece. Então a dica é, saturou, abaixa. Então aqui ele tem esse medidor aqui justamente para isso. Então a gente vai tocar e vai ouvir, se saturar, abaixa. Eu vou ficar por aqui porque depois eu vou masterizar, tá? Então vamos supor que eu esteja contente com isso daqui, mas é claro, uma mixagem dura horas, até dias. É bom até você parar a mixagem, vai fazer outra coisa, porque cansa o ouvido, né? As frequências, como a gente ouve muito alto, o ouvido vai endurecendo, aí a gente vai ficando menos sensível a determinadas frequências. Então vai tomar um café, vai dar uma volta depois de um tempo, no outro dia, tal. Não é bom ficar mixando muito tempo, tá? Muito bem, então, File, Save. Agora eu vou reduzir isso para um arquivo estéreo. File, Bounce to Disk. Então agora eu vou manter a mesma qualidade e eu vou chamar isso daqui Mix Final. Eu vou fazer aqui, eu vou usar um recurso novo do Pro Tools, que é recente, que é o Offline, né? Então eu não preciso ouvir a música enquanto ele vai fazer o bounce, tá? Então vamos fazer o bounce aqui. Então ele está fazendo o bounce em 19 vezes mais rápido. Que é uma música de 13 minutos. Qual versão que veio os bounce? Eu acho que do 10, eu nem me lembro mais, é o 10 ou 11. Então até essa versão o pessoal tinha que... Imagina o pessoal que fazia produção para cinema. Tinha 1h30 de Pro Tools. Aí o cara, vou ter que fazer um bounce. Aí deixava lá, 1h30. Aí vinha alguém e encostava assim na superfície de controle, assim, aí pá, mexia tudo. Não pode, né? Já foi, né? Beleza, vamos ver se eu escolhi certo o arquivo aqui. E eu mandei ele para onde mesmo? Mix Master. Nem sei onde que eu pus ele. Será que ele foi para Bounced Files aqui? Vamos ver. Que ótimo, eu fiz em Interleaved. Tudo bem. Mas eu vou fazer de novo para mostrar um negócio para vocês, que é o seguinte. File. Eu vou fazer de um outro jeito. Vou selecionar aqui uma onda. File, Bounce to Disk. Aí eu vou mandar ele pôr no desktop. Desktop. Open. Mix final. E aí ele gerou dois arquivos, o L e o R, porque o Pro Tools ele gosta de trabalhar assim, arquivos estéreo, tá? Então esse tipo se chama Multiple Mono, mas eu vou pôr aqui Interleaved, que o Interleaved ele junta num mesmo arquivo o canal L e o R, tá? Isso, e também se fosse se ele também fosse multiformato, tipo 5.1 ou 7.1, por exemplo, né? Ele juntaria tudo num arquivo só. Estava achando que estava meio longe essa música. Eu acho que ele deve ter pego alguma nota daquele teclado que eu escrevi, né?
E ele fez maior a música. Ó, deu uma clipadinha ali, ó. Não deixe clipar, tá? Mas aqui deu uma clipadinha. Depois a gente voltaria. Então vai. File, Close Session. Save. Muito bem. Então essa é a minha música mixada. Tá, não vamos ouvir ela agora. Vamos agora masterizar ela. Então o processo de master, ele é ele varia muito. Tem gente que masteriza de um jeito, tem gente que masteriza do outro jeito, tem gente que faz coisas que outros não fazem, então varia muito. O básico da masterização é dar uma homogeneidade na música e dar uma clareza maior na música, né? E o processo de masterização, na verdade, o termo, a master mesmo, é quando você printa o CD, né? Que é uma master de vidro que você põe na máquina e aí você vai fazer outros clones disso. Isso seria a masterização mesmo. Mas esse conceito está tão enraizado como sendo o processo final da mixagem que a gente usa ele assim mesmo, tá? Então, vou chamar isso aqui de master. E eu vou mostrar um jeito simples de fazer essa masterização, tá? Então, geralmente o pessoal põe um equalizador, põe um compressor e tudo mais, né? Então, eu vou importar aqui de novo. New track. Beleza, tá aqui, certo? Então, essa é a minha mixagem que eu reduzi para um arquivo só. Vamos ouvir ela. Vamos ver se está clipado esse pedacinho aqui, ó. Que deu uma clipadinha lá na mix, né? Aí a onda fica achatada, mas aqui ela tá arredondadinha, tá vendo? Se ela tivesse achatada, que nem eu falei antes, você podia vir assim e dar uma arrumadinha assim, tá? Mas imagina você fazer isso tudo. Não vai dar, né? Então, a gente não deixa acontecer, tá? Beleza. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar em vez de eu equalizar a música, pondo mais agudo e mais grave e tal, eu vou fazer uma compressão multibanda. O Pro Tools, ele não tem um plugin gratuito de compressor multibanda. Todos esses plugins que eu usei, eles são os plugins que vêm no Pro Tools. Eu não queria usar nenhum plugin que fosse diferente, né? Para poder ficar in the box mesmo, sem ter que comprar nada, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar todos os plugins do próprio Pro Tools para fabricar um compressor multibanda. Então, o compressor multibanda, o que é? Ele é um compressor que atua em determinadas regiões de frequências. Então, basicamente, é um compressor que está comprimindo só graves, por exemplo, e um compressor que está comprimindo só agudos, né? Ou um compressor que está comprimindo só médios, né? E aí você escolhe qual frequência dá, e a hora que você comprime determinadas frequências, lembra daquela história que eu falei que você vai diminuir a diferença entre a parte mais baixa e a parte mais aguda? Entre a parte mais silenciosa e a parte mais intensa. A hora que você faz isso e levanta todo mundo, você tem uma sensação de que está mais alto. Então, a gente vai ter a sensação de que os agudos e os graves vão crescer. Então, vamos fazer isso. Então, Shift Command N, eu vou criar 2 canais estéreo auxiliares. Então tá aqui. Então minha seçãozinha de master ficou com essa cara. Tem a música e esses 2 casos aqui. Então esse aqui eu vou chamar de low, que são os graves. E esse aqui eu vou chamar de high. Eu poderia fazer de 3 bandas, 4 bandas, mas eu vou fazer só de 2 bandas, tá? Então aí é o seguinte. E esse aqui eu... Não, pera um pouquinho. Acho que fiz coisa errada aqui, hein? Fiz coisa errada. Pera um pouquinho. Vamos deletar isso aqui. Shift Command N, estéreo, 2, aux input. Eu vou aproveitar e fazer um estéreo master. Beleza.
Vamos lá no Window, Color Palette. Legal. Então, o Master vermelhinho. Esses dois aqui vou por azul. Tá bom. Ok. Então, aqui no Pro Tools é o seguinte. Eu não vou usar mandado auxiliar. Eu vou mandar direto da saída para o outro canal. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou aqui na saída desse canal aqui. Não, antes disso eu vou dizer que esse cara aqui é o bus 3 e 4 e esse é o bus 5 e 6. Tá? Então, esses são os meus bus. Então, aí eu vou segurar a tecla Ctrl apertada. Vou clicar aqui e vou mandar ele para o bus 3 e 4. E aí apareceu um maisinho aqui, tá vendo? Ó? Esse maisinho significa que ele está indo para o 1 e 2, mas também está indo para o 3 e 4. E aí eu vou segurar de novo, vou lá de novo, bus e 5 e 6. Então agora o meu som está indo para todos esses lugares, ó. Karma. Aí. Essa técnica é boa para fritar Twitter. Você deixa tudo no máximo e dá o play, tá? Beleza. Então agora vamos fazer a seleção. Claro que não vou deixar assim, né? Agora vamos fazer aqui. Então eu vou pegar aqui um plugin. Eu vou colocar um equalizador aqui. E aí eu vou cortar isso aqui em 300, vai. Vou cortar em 300 esse cara aqui. Vou pôr esse cara aqui. E esse aqui eu vou cortar em... Vamos colocar aqui 3.000, vai. $3K. Muito bem. Aí eu vou pôr um compressor aqui embaixo. Vou escolher esse BF76 que eu gosto dele. Podia ser qualquer outro. Beleza. Então agora eu tenho um equalizador e um compressor aqui, certo? Vamos lá. Vou abaixar esse aqui. E aí eu vou dar uma amassada aqui no compressor. Bom, como eu tô com preguiça de fazer a mesma coisa no outro, eu vou copiar ele que é mais rápido. Vamos agora aqui, escolher uma parte mais movimentada aqui. Vamos mutar aqui pra gente ouvir. Então essa é a música, como ela tá chegando, ó. Então agora eu vou subir o agudo um pouco. Tá amassando muito, vamos tirar um pouco.
esse aqui vai dar o grave, né? Então isso a gente vai trabalhando ao nosso gosto. Eu estou aqui meio sem referência, eu não sei exatamente o que está acontecendo, porque eu estou de lado na caixa, também eu não estou acostumado com a sala, não estou acostumado com a caixa, né? Então eu não sei exatamente como que está a resposta de frequência aqui nessa sala. Então eu estou fazendo mais ou menos aqui só para a gente ter uma ideia de como é o conceito, né? Para a gente trabalhar. E aí essa frequência aqui, obviamente, ela pode mexer, né? Ela pode ser mais para lá, mais para cá, dependendo da quantidade de grave que você quer dar. Mas vocês perceberam como ela mudou a resposta da música, né? Só de ter dado uma levantada um pouco mais no grave, no agudo, a música já ganhou um pouco mais de resposta nessas regiões de frequência. A única coisa importante do compressor multibanda é que aqui, quando a gente for trabalhar frequências intermediárias que se encavalam, por exemplo, se eu tivesse um outro compressor que começasse aqui, ó, no canal seguinte, ou seja, vou pôr aqui, sei lá, 200 Hz, e o meu outro compressor no outro canal também ia ser 200 Hz, eu teria que colocar isso daqui em 6 dB por oitava, porque aí, quando eles se encontram na frequência de turnover, a soma das duas dá zero. Então, você não atenua naquele pedaço. Porque se você puser mais, você corta. Se você puser menos, ela aumenta, né? Ela contribui com essa frequência. Então, a sua música deixaria de ser flat, por exemplo. Então, esse é um conceito diferente de uso de master no Pro Tools, né? Eu poderia simplesmente também colocar um EQ aqui, ó, né? Um EQ7 no próprio canal de masterização e feito uma melhorada no agudo e no grave aqui para dar um pouco mais de presença na música, né? Poderia ter colocado um compressor leve depois na sequência para dar um pouco mais de coesão entre as músicas, mas como eu já fiz esse multibanda, que é um pouquinho diferente, eu gosto mais. Ele dá para você controlar melhor as frequências, né? E tem gente até que colocaria um reverb adicional na música. Quando a música ela é muito leve, né, assim, de efeito, essas coisas, principalmente bandas que são mais singelas, né? Por exemplo, violão, voz, aquele vaso de cerâmica que o pessoal toca, aquele instrumentos disso, tipo uma bandinha como essa, se você gravar ela muito seca, depois um reverbinho na master também ajuda a dar um pouco de cola entre essas pessoas, né? Então a música fica com uma cara mais legal, porque parece que está todo mundo dentro do mesmo espaço, né? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. A gente estourou aí bonito o horário, né? Então, agora a gente está aí aberto para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu agradeço aí, então, a presença de vocês. Está aí o meu site, danielheiser.blogspot.com.br. Ele é um blog onde vocês podem ler tudo que tem lá de texto, tem bastante assunto lá, tem mais de 200 mil acessos o meu blog e tem bastante perguntas, tem praticamente 5 anos de pergunta lá sobre tudo. Então vocês entram lá na busca e eu quero saber sobre o erro 1173 do Pro Tools, alguma coisa, alguém falou lá sobre isso lá. Aí vai ter um texto lá que ajuda. E vocês mesmos podem ir lá perguntar, Daniel, e aí, aquele negócio lá como é que era? Eu sempre respondo, tá? E é isso então, pessoal. Obrigado pela participação de vocês e estamos aí abertos a perguntas. Valeu!